Sejamos bem-vindos uma vez mais a fazer uma leitura juntos, uma leitura orante, uma reflexão que nos leve à oração, à ação, para que possamos viver comprometidos com a palavra, comprometidos com o Senhor que nos envia o mundo a viver, a encarnar sua palavra. Peçamos o Espírito Santo seja derramado em nós. Coloquemos na presença de Deus, crie um espaço de oração, de silêncio, de tranquilidade, de serenidade para poder compreender a palavra. Invoque o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito a nossos corações, a meu coração. Envia teu Espírito ao meu entendimento. Envia teu Espírito para compreender tua palavra, para que a palavra seja vida em mim, seja vida na comunidade, que eu descubra o grande desafio de tua palavra me transformar e nos transformar em discípulos do teu Filho. Quero ler atentamente essa palavra de Deus. Momento da leitura. Vamos ler juntos o texto deste domingo 19, onde Jesus se dirige a nós. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Nós lemos com calma, com serenidade, mastigando as palavras, ruminando o significado delas. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Que bom ouvir essa palavra que o Senhor nos envia a nossos corações. E nós lemos e lembramos que vem em continuidade com a multiplicação dos pães, com a partilha dos pães que nós ouvíamos domingo anterior. Depois da partilha dos pães, dos peixes, Jesus está convidando os discípulos a continuar caminho, a entrar no barco. Os manda sozinhos, e na sua frente. É interessante ver como essa atitude de Jesus. Jesus quer despedir as multidões e deixa seus discípulos ir em frente, atravessar o mar, ao outro lado do mar. O texto bíblico quer nos levar à terra dos pagãos. Os discípulos estão preparados? Jesus os manda sozinhos no meio do mar, no barco, a pescadores. Com certeza podem andar, podem ir.
mas a experiência é uma experiência mais forte, espiritual, de compromisso. Eles estão atravessando para outro mundo, para um mundo pagão, para um mundo, digamos, que traz os desafios. Estamos preparados? Enquanto Jesus fica com Deus, fica com o Pai, fica em oração, ele vai à fonte. Os discípulos vão em frente na barca, talvez confiando nas suas próprias forças, na experiência de pescadores. Jesus se dirige ao monte a orar a sós, a orar com o Pai até as 3 da manhã. A travessia do mar pode simbolizar muitas coisas, pode simbolizar realmente esses caminhos que temos que percorrer, os desafios de sermos igreja na pandemia, de sermos igreja nas nossas casas. Estamos lendo, refletindo esse texto que chega até nós. Estamos sozinhos? Nos sentimos que as ondas são contrárias? A comunidade, a família, as pastorais, as igrejas, os padres, os religiosos, todos nós estamos a fim de atravessar a outro lado do mar. Temos confiança que chegaremos até a praia. Vamos mudar de mentalidade, talvez. Estamos dispostos à conversão pastoral, a nos converter para agir de forma diferente. Estamos no mar e sozinhos podemos nos afundar. Podemos pensar que este barco no meio do mar é a igreja em saída no meio dos desafios do mundo. É a catequese, a iniciação à vida cristã, os leigos e leigas, os religiosos, os sacerdotes, que são o mundo à frente de Jesus. Mas talvez esquecemos Jesus e nos sentimos perdidos, ventos contrários, mar que parece nosso barco afundar. O medo dos discípulos talvez reflete a insegurança, a falta da presença de Jesus. Por suas próprias forças não conseguem levar o barco à frente. É interessante quando Jesus aparece. No meio do medo, do temor, da insegurança que nós lemos no texto, vemos que eles enxergam um fantasma, não enxergam Jesus. Eu, no texto, lendo, relendo e refletindo ao mesmo tempo, eu gosto de pensar e vejo no texto como quando forças contrárias se opõem, quando não encontramos resposta, quando nos sentimos inseguros, surgem todo tipo de fantasmas, de ideias, de coisas muito estranhas, esquisitas, que não são a presença de Jesus, a presença do ressuscitado, a presença de Deus. Queremos dar explicações com 1000 coisas à nossa insegurança. O medo paralisa aos discípulos. O medo nos paralisa, não nos deixa viver, não nos deixa tomar atitudes. Ao ver em Jesus que Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a vida, nós podemos ver nele, ou na proposta que Ele nos faz, um fantasma, uma ideia que nos assusta e nos apavora. Mas aí Jesus se dirige como ressuscitado, como força vital, como força de caminho, de restauração, de cura, e vem dizer: coragem, não tenha medo, sou eu. Quantas vezes Jesus disse: não tenha medo? Ele sabe das nossas fraquezas, conhece que nós precisamos de coragem, de parresia, que nós realmente sintamos esse chamado de Jesus: coragem, sou eu, não tenha medo. É momento de talvez colocar nossos medos diante desse Jesus que aparece e que ainda assim vai ter quem duvida. Nós temos Pedro, mas quantos de nós, sabendo qual é a solução, nós dizemos, nós colocamos e nós desafiamos a Deus:
Se és tu, manda-me um sinal. Se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas, que eu consiga atravessar esta situação difícil, esta turbulência que estamos atravessando. Muitas vezes nós testamos a fé, testamos a Deus, testamos nossa fé, porque duvidamos, porque nossa fé não está tão forte, não é tão sadia, não é de confiança. Precisamos compreender e nos perguntar quais são os medos que me paralisam. Acredito na proposta de Deus, no chamado de Deus à vida, a vida nova, a vida em Cristo. Interessante quando a gente lê o texto, Jesus disse: vem, se arrisca. Interessante, já imaginou a Moisés? Ele teve que colocar o primeiro pé na água, ele teve que saber que Deus ia abrir essas águas. É necessário colocar o pé no mar para poder começar a caminhar olhando para Jesus. Enquanto ele olhava, ele caminhava. Começou a enxergar os medos, o vento contrário, os problemas, deixou de olhar para aquele que nos segura, para aquele que segurava seus passos, e ele afundou. Ele começou a afundar. Senhor, salva-me, me afundo, porque deixou de olhar para ele. Deixou de ver nele a fonte da salvação. Homem fraco na fé, por que duvidaste? É necessário hoje, neste domingo, nesta final de semana, que com esta liturgia, com esta palavra que Deus dirige a nossos corações, compreendamos o grande chamado que Deus nos faz a ter fé, a ter uma fé que se transforme em entrega, uma fé que nos leve a ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as turbulências, no meio da pandemia, no meio das dificuldades, no meio dos desafios. Nós podemos nos sentir dentro desse barco, com Jesus, em nosso coração, em nossa vida, fazendo a experiência dele, e podemos pedir: Senhor, salva-nos, Senhor, arranca nossos medos, Senhor, que eu aprenda a caminhar na tua presença, no meio das dificuldades, no meio dos desafios que o Senhor me apresenta na vida. Envia teu Espírito sobre nós, dai-nos coragem para sermos uma comunidade que não tenha medo de colocar-se a caminho do reino, a caminho do outro lado do mar. O Senhor segura nossa mão, que nossa oração nos leve à ação, nos leve a deixar-nos transformar, converter. Todos nós queremos a mudança, a conversão, a vida. Nem todos, às vezes, queremos a nossa conversão, a nossa mudança. Que possamos sentir a Jesus que caminha sobre o mar, vem ao nosso encontro e nos convida a caminhar com Ele, a atravessar o mar, a ir até o reino de Deus, até a construção desse reino novo, de fraternidade, de vida nova. Que possamos viver essa palavra e que essa palavra nos comprometa a sentir-nos desafiados para superar os medos, não viver sem eles, mas a superá-los, a enfrentá-los. Que todos eles sejam a oportunidade para confiar em Jesus e caminhar ao encontro dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus nos faça sentir a essa palavra como palavra que nos transforma. Que Deus abençoe teus caminhos, nossos caminhos e nos faça uma igreja em saída, uma igreja ativa, uma igreja nas nossas casas. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.